Fala galera, agora vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui dos canais ESPN, a qual já quero deixar os créditos falando com o Simon, dando as explicações sobre o que aconteceu no jogo de ontem. O Vasco foi garfado, foi assaltado nesse jogo e vamos ver mais alguns comentaristas falando desse jogo, onde o Vasco foi superior, né? Teve as melhores oportunidades, onde fez 2 gols, conseguiu fazer 2 gols, teve um pênalti retirado do Vasco, o VAR deu pênalti, o árbitro foi lá e tirou, porque ele é torcedor fluminense, é claro, né? Tem camisa dele aí, com foto dele aí com camisa do Fluminense, né? E o Vasco ainda aceitou que esse cara apitasse um jogo do Vasco. Isso aí que eu achei mais absurdo, né? Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos assistir esse vídeo. Vale a pena vocês assistirem a explicação do Simon até o final. Tá bem interessante. E tomara que isso não aconteça nas próximas fases do campeonato e no Campeonato Brasileiro, né? Até ele pegar a velocidade, chegar ali, São Paulo demora um pouquinho. Tá devagar. Só que tem uma coisa também, ele é robusto, né? Pra baixo. Se ele tivesse pedido 8 ou 9 quilos como o Payet fez, talvez ele tivesse. E se fosse que uma Premier League, que as linhas são mais grossas no VAR, esse gol seria certamente validado. E esse, a gente acha que é uma questão viu... corpórea? É porque é uma questão de milímetros ali, né? sim, pelo que eu Tecnologia entendi, em foi tese isso. é uma questão de... Você acha que o impedimento do David se dá, aí ele tá um pouquinho uma rolicinha? Mas é o que a gente tem no futebol hoje. Você marca o impedimento por milímetros. Não existe mais a mesma linha, né? Como na época do Simon a gente falava. Tá na mesma linha ali, segue o jogo. Hoje não, você pega a tecnologia, o cara vai ver. O cara tá 3 centímetros impedido. 3 centímetros, se você emagrecer um pouquinho, se eu emagrecer um pouquinho, né? Eu perco 3 centímetros, né? Então tem isso. Então vamos instituir a dieta do impedimento. Eu ainda não sei se ele acha dieta. que foi ou não foi impedimento, eu ainda não sei. Não, Eu também não sei. eu não- Foi ou não foi? Não é conclusivo. Mas assim, Você Olhando você acha aqui, que Bubu, foi ou que não olha foi? ali, ó. Olhando, eu Olhando, acho que é legal, que ele sai do campo de defesa. Pronto, Só é árbitro, isso. gol. Pratos, É por isso. favor. Não, eu queria ouvir o Simon. Mas é a sua opinião. O Simon Não, vai eu não ter fiquei- opinião mais eu- pesada. Você eu percebe não que fiquei o convicto Birner que- pegou a palavra, distribuiu e não quer ouvir o Simon. ele cobra- Eu não quero, porque a opinião é impressionante. mais Não, pesada. O Simon tá Não, aqui, pra mim, se dedicou, arrumou um sinal dele lá que não tava consigo bom, ver tá o fazendo impedimento esforço aí. pra estar aqui. Agora, há Você não muitos quer ouvir o gols que eu também Simon. não vejo O Simon pode impedimento. contrariar todos nós. Essa é a graça. vai falar agora. Por isso deixa todo mundo falar pra todo mundo quebrar a cara junto é depois. isso. Fala. Eu não consigo ver impedimento aí, mas em muitos lances... Eu também não Não, consigo. primeiro, Pode falar, o Simon. Campeonato Carioca, não, nós temos que falar do Campeonato Carioca. É o maior campeonato estadual do país. Opa, Já falou meu conterrâneo Tite. É claro que eu tô ironizando ele, né? Não, mas ele voltou atrás. Ah, tá, não, Eu opa. deixado antes. Eu não ouvi essa outra entrevista dele. Porque não tem, o que ele falou realmente não faz o menor sentido. Mas, enfim, nós estamos debatendo isso aí, nós já debatemos amanhã, o Brenner participou no programa, não é lá com o Abel, e nós debatemos também esse lance. E eu depois fiz mais alguns contatos nesse intermeio aí, participei do Sport Center e agora também fiz algumas ligações, e não tem como tu cravar que está impedido, não é? Isso seria impedimento milimétrico no impedimento semiautomático que tem na Copa do Mundo. A olho nu não tem, o assistente está mal posicionado. Essa imagem aí não nos diz nada, né? Tem o Guga que dá a condição, o outro, é aquela questão milimétrica. Aí eu falei de manhã, e o Breyer também falou, a questão, a gente tem que confiar na tecnologia, isso é óbvio. A tecnologia está aí, veio para ficar, eu sou favorável ao VAR e etc e tal. Só que nesse lance, tá, aí fica aquela velha questão, você botar um frame para lá, um frame para cá, o cara vai estar impedido. Essa é outra regra, número 11, que tem que ser alterada. Com o VAR tem que ser alterada. Esse negócio de estar o tronco na frente, o corpo na frente, tem que ser gol, tudo tem que ser gol. É pró-gol, né, o futebol. Então, aí tem aqui uma questão milimétrica, se tá ou não tá. Mas essa imagem aí não vai convencer ninguém de que o David estava em posição de impedimento. Não tem alguém que vai dizer categoricamente, 100% de certeza de que ele está 1 milímetro adiantado. Não tem como tu cravar. E aí fica essa discussão que nós estamos tendo aí, esse debate interminável a respeito da ponta do nariz, da unha do pé, enfim, de que estamos debatendo. Mas não tem categoricamente como tu dizer que esse gol foi irregular. por que tem tantos erros contra o Vasco nesse Carioca, hein? Não, mas peraí, já acabou? Não, só que Tem mais erros contra o Vasco nesse jogo. Só uma pergunta. Porque contra o Bangu também foi? Então, as pessoas querem que a gente venha aqui e diga: a arbitragem é um problema, a arbitragem no Rio é um problema, e de fato é.
prejudica vários clubes, prejudica o espetáculo. Mas nesta edição do Campeonato Carioca, a gente precisa dizer também, o Vasco está sendo garfado. Garfado? Garfado. Não. Essa é uma palavra forte. Mas que é intencional. Mas prejudicado sistematicamente, o Vasco jogou 8 jogos no campeonato. Em 4, dá pra gente dizer claramente, até com divergências, que foi prejudicado. Não, tudo bem, mas isso não significa que foi intencional. Não sei. Coincidência? Olha, pegou pesado. Coincidências existem? Não, mas Acho que existe. o ponto é, agora vamos ao factual. O Vasco, na estreia contra do campeonato, vence o Boa Vista e tem uma cotovelada no Capasso que é absurda. E abre a cabeça do Capasso e o jogador do Boa Vista não tomou nem cartão. Mas, salvo engano, não tinha VAR ainda, Sem né? o Não VAR tinha, ainda, né? Esse ainda não tinha VAR, sem né? VAR, mas Se abre a cabeça do cara. Birner, Dependendo da o cara sai circunstância, não precisa sangrando nem com do VAR, olha lá. um corte Mas alguém gigante. precisa ver se não tem VAR. Não, o árbitro estava de frente. O árbitro estava não O era, árbitro viu e não quis expulsar. não estava encoberto, fez vista grossa. Tava com visão pro lance, abriu a cabeça, saiu Não tô me lembrando do ensanguentado. lance pra poder opinar. Pois é, aconteceu. Contra o Bangu, a expulsão do Jair é um negócio esdrúxulo. Esse a gente pode perguntar para todo mundo. Merecia expulsão? Merecia. Ninguém vai concordar que merecia expulsão. Expulsou, não manteve critério, poderia ter expulsado outros jogadores do Bangu, não expulsou. Vasco prejudicado. Contra o Nova Iguaçu, outros absurdos, porque foi uma conivência com a violência do Nova Iguaçu, outros jogadores também poderiam ter sido expulsos. O Vasco perdeu esse jogo até merecidamente, no aspecto técnico não jogou para vencer, mas foi prejudicado. E agora, novamente, no balanço ontem, o Fluminense até reclama de um lance do Vamos mostrar. toque no braço do Medel, mas no fim das contas, para mim, o Vasco foi muito prejudicado. Novamente. Então tem acontecido sistematicamente. Quando um clube emite a nota, geralmente a gente vai, isso aí de novo, quando o clube não é favorecido. Mas o que está acontecendo com o Vasco lembra muito o que aconteceu com o Botafogo em 2022, em que também foi sistematicamente prejudicado. Aí podemos ligar os pontos com o que a diretoria da FERJ pensa sobre SAFs, sobre essa nova história de donos. A gente pode pensar muita coisa. Eu mesmo tenho minhas restrições à SAF, mas quem comanda o futebol do Rio de Janeiro não pode ter, mas olha aí, e o presidente da federação, Rubens Lopes, já deu várias declarações muito infelizes sobre SAF, sobre as ideias dele. E SAFs, pelo menos nessa nova era de donos, os caras têm uma mentalidade diferente. Os caras veem isso acontecendo na federação e estão botando dinheiro e estão tomando prejuízo, daqui a pouco eles vão se rebelar contra isso, como a gente já viu o John Textor falando em 2022, como agora a SAF do Vasco tem protestado. Então, daqui a pouco, essa estrutura que mantém um amadorismo de arbitragem na FERJ vai começar a ser pressionada. E pressionada por novos atores, e esses atores têm incomodado. E eu repito, eu tenho várias ressalvas a SAFs, a como essas SAFs chegaram e compraram esses clubes, mas quem toma conta do futebol não pode ter juízo de valor sobre isso. E eu vejo que isso tem pesado. O Botafogo e Vasco, nos últimos anos, foram clubes que discordaram da federação e de outros clubes da divisão do dinheiro de direitos de transmissão. Tanto é que nas últimas edições, somente Vasco e Botafogo partiram para vendas individuais, fora do coletivo. Nesse campeonato, somente o Vasco. Então, nós conhecemos FERJ, nós conhecemos como o sistema funciona no Rio de Janeiro. Eu não sou inocente de achar que as coisas acontecem por acaso. Nossa, uma mera coincidência. Este ano o Vasco está sendo sistematicamente prejudicado. Então, a diretoria do Vasco, para mim, adotou o tom certo. A comissão do Emiliano, é esse o tom, porque realmente... O Emiliano falou em roubado. Há um clube que está sendo sistematicamente prejudicado. E eu repito aqui, o Vasco, em algumas situações nesse campeonato, foi garfado. Os caras não estão sentando lá para conversar, para decidir o árbitro? Não chamaram a Fluminense? Vai ver aqui. Mas aqui, ó, tem esses nomes aqui. Vasco e Flamengo também, até os nomes aqui. aqui. Mas essa vergonha é porque a federação está tirando a soberania dela de escolher o árbitro. Terceirização de responsabilidade. Então tá bom. Agora não reclama, porque vocês escolheram. É mais ou menos isso, né? Lavem as mãos. E o Vasco está correndo um risco considerável de não se classificar.
Nova Iguaçu só pega pequeno agora, já tem jogo hoje, né? Se o Nova Iguaçu fizer o seu Nova Iguaçu. O carrossel da Baixada. Ele vai brigar com o Botafogo por essa vaga e tem Vasco e Botafogo no Nova Iguaçu classifica o que é possível, um grande sai. Cara, sério mesmo. Se alguém tiver uma visão pragmática dentro do Vasco, nessa nova realidade, tem que falar que se dane o Campeonato Carioca. Mas vale vaga na Copa do Brasil. Não, eu entendo por esse ponto. Não deveria valer, tá? Mas vale. Esse é o problema. A atenção, o esforço, a dor de cabeça que estar num campeonato como esse demanda, não vale a pena. Então, e aí, daqui a pouco acontece com o Vasco. Um clube grande que resolva bancar a decisão de deixar o Campeonato Carioca de lado, até participar, mas com times alternativos. E se não quiserem que não participe, daqui a pouco outros clubes vão se atentar para isso, vão perceber que o que recebem da FERJ, isso aí são migalhas perto do que poderiam arrecadar se houvesse uma união, se houvesse um ponto comum. E isso vai começar a mudar. Se hoje o Vasco não disputa o Carioca, ou se ele, por protesto, joga com um time sub-20 e vai mal, ele não classifica para a Copa do Brasil, certo? Não, e hoje, até a previsão de ser punido pelo regulamento, porque os clubes concordam em escalar a força máxima antes do campeonato. Esse lance aí, que aí a gente está falando do Vasco ser prejudicado, aí a reclamação que o Vasco teria sido favorecido nesse lance. Esse é um lance que eu acho até discutível. Quando você salta, tenta fazer esse movimento. Você não vai saltar e a sua mão vai ficar aqui. Você vai saltar e vai ter um movimento da sua mão, seu rosto. Cara, você pulou, bicho. Olha lá, você pulou, cara. Como é que você... que nem o jogador quando tá marcando com o braço aberto, tem que marcar a mão pra trás. Não existe isso. Você não vai ficar circular, vai ter um movimento. Mas o Birner tocou num ponto, é que esse pulo com o braço dessa forma, o jogador acaba correndo o risco, porque até se ele inclina o corpo levemente, ele já dá o braço já fica fora do raio de ação. Mas eu entendo que esse é, para mim, um lance discutível, e o árbitro manter a decisão, mesmo depois de olhar o VAR, natural. Esse, para mim, tá longe de ser o lance mais absurdo. Ontem no Linha, por exemplo, eu e o Calçade achamos que foi pênalti, o Bertozzi e o Jean acharam que não. Que não, exatamente. Tivemos uma divisão. Antes de passar pro Simon, tem um pessoal do VAR. Como é que é, Arthur? O pessoal do Vasco, lá tem um áudio do VAR aí? Pessoal da cabine do VAR dizendo que eles acharam pênalti. Dá só uma olhada. Nesse lance? Nesse lance. Pênalti na mão, o VAR interpretou por uma ação penal. Gabriel Renato aqui, Gabriel. E aí ele recolheu. Então, pênalti na mão, o VAR... A diretoria do Vasco, o Alexandre Matos, foram até a cabine do VAR e o responsável pelo VAR disse que o VAR interpretou como ação penal, mas há uma determinação no regulamento do Campeonato Carioca para o VAR somente chamar e não dar nenhum juízo de valor. E aí o árbitro de campo toma a decisão. Mas a partir do momento que ele disse que foi pênalti, ele não está dando juízo de valor? Não, mas ele disse para os dirigentes do Vasco... Tá. Depois do jogo. Mas lá eles não falaram pro Bruno, falou, dá só uma olhadinha aqui no lance. O que você achou? Mas eu concordo com esse direcionamento de VAR. Sim. Porque aqui ficou criada uma coisa que não pertence ao VAR no mundo. Cara, mas a partir do momento que você chama, chamou... William. Opa, peraí, algum problema tem. Você já vai... Eu acho que quando o VAR chama, ele na maior parte das vezes discorda da arbitragem. Mas eu acho que ele pode chamar e falar, dá uma olhada, porque o lance é mais difícil, ou ele vê o posicionamento do árbitro em campo que não é ideal, vai olhar de novo. Mas aqui está condicionado que o árbitro, imagina, o ser humano árbitro que está na Espanha ou que está na Inglaterra. Na Espanha a arbitragem é um pouco pior, na Inglaterra um pouco melhor, todos os lugares têm problema, mas resumindo, o cara tá indo pro VAR para rever nesses locais. Aqui não. Aqui o cara vai condicionado a mudar, porque virou uma coisa da cultura brasileira do VAR. Né? Então, na dúvida, a tendência é que o cara mude a decisão. E eu acho que o árbitro não... Eu acho que no VAR, o VAR não tem que dizer o que ele pensa pro árbitro. Ele tem que pedir pro árbitro rever, porque a decisão é do árbitro, o VAR é um auxiliar. O VAR não é árbitro. Aqui o VAR tá virando árbitro. O VAR é auxiliar. Então o VAR está lá para ajudar o árbitro a não errar. E aqui ele tem feito o árbitro errar demais. Não sei o que o Simon pensa, mas... Daqui a pouco a gente descobre o que o Simon pensa. Né? Daqui a pouco eu vou perguntar para ele lá e tá dando uma ajustadinha também lá no sinal dele. Também só falta esse lance aí pro Simon. Mas pode falar. Uma coisa que é muito grave, que isso eu não vi ainda ser tratado em termos de arbitragem, o Breda falou de todo o aspecto político, questão do Rio de Janeiro, que é o seguinte, eu recebi mensagem, tem gente divulgando, eu recebi o endereço do árbitro, do Bruno,
Nossa. Isso é inaceitável. A carteira de motorista dele. Então, assim, tem torcedores vascaínos revoltados que estão espalhando todos os dados pessoais. Então tem o endereço onde o cara mora, tal, não sei o quê. Isso a gente falou da pressão que uma nota do Santos fez em cima da Edna. Isso é uma coisa ainda mais cruel e criminosa. Ô, Bubu, ficar expondo os dados pessoais do árbitro para que ele... Isso a Férez deveria pagar... Vou ser bem claro. Deveria pagar advogado para processar todo mundo que faz isso. Para acabar com essa palhaçada. Porque isso é um desrespeito. Assim como divulgar fake news. Isso é um desrespeito. É um crime. Não é assim que as coisas se resolvem. Não, e é um erro individualizar a questão. Um dia é o Tarcísio, que foi afastado depois do jogo do Vasco contra o Bangu. Outro, o Bruno Mota, que foi o árbitro de ontem. Então, o Vasco vai... pedimos mais uma vez o afastamento do árbitro. Essa questão é muito mais profunda, vai muito além da suposta preferência de um profissional. Isso daí é um problema da estrutura, de toda a engrenagem do futebol carioca, e não é de agora. Brasileiro, todos os árbitros queriam ser mais bem preparados. É de muito tempo. Queriam ter mais anteparo para serem bem preparados. Mas no Rio o buraco é mais embaixo, Birner. A arbitragem no Rio, quem acompanha com frequência o futebol carioca e depois assiste um jogo de competição nacional, há uma diferença visível e flagrante do nível da arbitragem. E isso daí nunca incomoda a fé. Pessoal, quanto mais eu olho para os lances, mais indignação dá. Quanto mais eu olho para os lances, mais eu concordo com esse comentarista que foi ousado, Breiner, né? Foi roubado. Parece que foi intencional. Nitidamente parece intencional a atitude desse juiz no jogo do Vasco. Nitidamente intencional, porque não tem sentido. O VAR chamou. Aquilo ali é pênalti, tá, gente? A mão, distante do... isso aqui é pênalti, mão alta, tá? Pode ser assim, assim, rezando aqui, a bola bateu aqui, é pênalti, tá? Porque o natural é aqui, movimento natural do braço é aqui. O Fábio, toda vez que eu olho, cara, pro Fábio, o Fábio, a única coisa que ele ia fazer, tem quando o goleiro faz assim, e a bola passa. A única coisa que ele ia fazer é isso, porque ele correu pro lado. Ele correu pro lado da barreira, né? Que é onde ele achou que o Payet ia encobrir a barreira. Ele fez assim, a bola ia no outro canto, né? O Cano defendeu, ia ser um golaço do Payet. Ia ser um golaço. Por ser um golaço, é falta para cartão vermelho, né? Quando você tira com a mão uma bola que vai no gol, é falta para cartão vermelho. Sem querer ou não, aquilo ali é lance de cartão vermelho. Quando a bola vai no gol, ia ser gol do Vasco, certo? Qualquer um que viu aquela falta ali, viu que ia ser gol. Tanto que a bola pega aqui, né? Pega nessa altura aqui da mão, é a altura certinha do gol. A bola ainda ia cair um pouquinho mais, né? Ela ia cair um pouquinho mais, o Fábio já ia estar no contrapé, não dava tempo dele voltar, não dava mais, ia ser gol. Então, se o juiz fosse lá para fazer uma análise sem clubismo, ele iria dar pênalti e cartão vermelho aí o Vasco. E amarrar o jogo até o final, né? Então, um a mais. Gente, pode reparar isso aí que eu tô falando. Quando a bola bate na mão e ela vai pro gol, intencional ou não, é lance para vermelho, porque você tirou um gol. Você tirou um gol e tem a oportunidade do seu goleiro defender um pênalti. Então, para o adversário que teve a oportunidade de fazer o gol não sair prejudicado, é aplicado o cartão vermelho. Só que nem isso, nem nada, a arbitragem conseguiu fazer. O VAR tentou consertar e o cara, tendenciosamente, né, arriscou o trampo dele por torcer, porque é torcedor do Fluminense. Arriscar o trampo por causa de torcida, isso aí não me desce, não. Ainda mais o trampo do cara é juiz, né? É ser juiz. Aí fica mais complicado ainda o negócio.